Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tapete, que é o tapete meia-lua em crochê com fio de malha. Ele é bastante utilizado como um tapete de porta e pode ficar na entrada da casa, por exemplo. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo todos os passos que você precisa saber para conseguir fazer esse tapete na sua casa também. Antes de começarmos o nosso passo a passo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para começar o nosso cesto, então eu vou usar um fio de malha nessa cor, uma tesoura e essa minha agulha aqui é a número 10, que ela fica bem certinha. Esse fio aqui ele tem bastante diferença de espessura ao decorrer do rolo. Eu fiz uma peça com ele já e eu percebi isso. Então talvez eu tenha que mudar o fio no meio, mas eu mostro para vocês como que eu faço isso daí. Então para começar o nosso tapete, que ele é uma meia-lua, a gente vai começar com o meio anel mágico. Então vou fazer aqui o anel, né? Que é passar a voltinha do fio, daí aqui na frente busca o fio que tá frouxinho pra cá, assim. Se você não sabe fazer esse anel mágico, eu vou deixar bem aqui no cantinho, ó, um vídeo explicando passo a passo, tá? Então aqui eu fiquei com essa laçada na minha agulha, vou pegar o fio lá de trás, passar pelo meio, pegar o fio lá de trás de novo e passar pelo meio 2 vezes. Assim eu fico com 2 correntinhas aqui no meu anel mágico. Para continuar, lembra sempre de deixar esse fiozinho aqui do lado e ir colocando os pontos com os 2 juntos. A gente vai trabalhar com ponto alto, porque eu acho, na minha experiência, de que um ponto alto fica muito bom em tapete. Então eu gosto bastante e ele não fica com as pontas levantadas. Então para começar, fazendo ponto alto, eu vou dar uma laçada no meu fio com a agulha. Vou passar no meio do meu anel mágico para buscar o fio lá de trás para frente. Assim que eu trouxe ele para frente, vou pegar o fio, passar pelo meio das 2 primeiras, pegar o fio, passar pelo meio das outras 2. Eu fico assim com 2 pontos altos. Essas correntinhas aqui que eu fiz no começo conta como um ponto, então eu fiz 2. Vou fazer de novo, então dou uma laçada no meu fio, passo no meio do meu anel mágico, trago aqui para frente, para ficar com essas 3 laçadas. Pego o fio de novo, passo pelo meio das 2 primeiras, pego o fio de novo e passo pelo meio das outras 2. Aqui eu fechei então o meu terceiro ponto alto. Eu vou precisar fazer 6 pontos. Pode ser 7 também, pode ser 5, vai depender um pouco do seu fio. Se ele for muito grosso, no caso que é o meu, aqui ele é mais grossinho, eu vou fazer um pouco menos de pontos, então eu vou fazer 6 pontos. Mas dá pra gente analisar pra ver se vai ficar bom ou não vai. Então esse aqui é o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, falta um aqui. Pra fazer um anel mágico, né, um círculo mágico no início, a gente fecha o anel e ele vai fechar todo essa ponta aqui, formando um círculo. Como a gente tá fazendo pouquinhos pontos, quando eu puxo, ó, depois dos 6 pontos altos, eu puxo, ele forma uma meia-lua, tá vendo? Porque não teria como fechar todo um anel com poucos pontos. Então, ele forma uma meia-lua. Essa meia-lua, ela tem que ficar bem evidente pra vocês, tá? Então, se caso não ficou uma meia-lua, se ficou, isso aqui não ficou reto, coloca mais um ponto, ou talvez tira. Vai um pouco da análise, ok? Então, tá. Eu fiz aqui os meus 6 pontos. E agora a gente vai continuar fazendo mais 2 correntinhas, assim, e vou começar agora a colocar pontos nessa outra parte aqui. Então, para seguir a ordem do crochê, eu preciso virar ele e vamos trabalhar na parte de trás. A gente vai fazer sempre vai e vem. Vamos até o final, vira e vem, tá? Esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um aumento. O que é um aumento? Eu vou fazer mais um ponto alto desses, bem aqui no primeiro ponto. Vou fazer e finalizar o ponto. É sempre o mesmo passo, tá? Sempre segue tudo igual. E sempre a gente tem que olhar aqui no lado. Aqui precisa ficar bem retinho. Se ele ficar mais pra cá ou mais pra cá, é que tem alguma coisa errada. Assim como num círculo mágico ou num trabalho redondo, a gente vai fazendo tudo pontos altos. Aqui faz, né, ponto alto a quantidade que eu quero, daí depois vou fazendo aumentos, depois faço um aumento, um ponto alto. A gente vai seguir quase a mesma lógica. A não ser que o tapete começar a não dar certo. Daí eu vou mostrar pra vocês também o que acontece.
Mas então, nessa segunda carreira aqui, eu vou fazer ela inteira em pontos altos. Se eu tinha 6 pontos no começo, aqui no final precisa ter ao todo 12 pontos. Tá? Então, aumentos é o seguinte, é colocar 2 pontos no mesmo lugar de antes. Se você tem um pouco de dificuldade em ver aonde que tá esses pontos, é só abrir aqui, ó. Fica bem aqui em cima. Nesses pontos aqui, então, que a gente faz os aumentos, que é colocar um e vou de novo no mesmo lugar colocar mais um. Eu tô deixando as emendas aqui, mas se caso você estiver fazendo, é bom que você tire. É que no meu caso, o meu fio, ele não é muito bom. E ele tá cheio de emendas, então se eu ficar cortando o tempo todo, vai dar um monte de emendas. Esse aqui não é um fio recomendável para fazer uma peça, não. Mas vamos lá. Aqui no final, lembra aquelas primeiras correntinhas que a gente fez? Então, aqui eu cheguei nelas de novo. Aonde que eu vou precisar colocar a agulha? Vai ficar bem aqui no meio, ó. É onde tem o maior buraco. Eu posso colocar também só na parte de cima. Talvez fica mais bonito. Tá, ó. Aqui eu tenho uma correntinha e aqui eu tenho mais uma. Eu posso pegar essas duas aqui de cima, né? Que daí quando abre aqui, a gente vê que tem um buraquinho aqui em cima, ó. Essa aqui. Ou, se não conseguir colocar ali, pode colocar aqui mesmo, tá? Eu vou colocar aqui no mais fácil agora, mas você pode colocar ali se quiser. Aqui também vai ser um aumento. Essa carreira aqui é a única carreira do tapete inteiro que a gente faz aumento no primeiro ponto. As outras a gente não pode fazer aumento, senão ele começa a dar errado. Não. Nosso trabalho está começando a se formar. Então, agora eu vou continuar. Vou fazer 2 correntinhas, sempre o mesmo processo. Opa, soltou. Aqui eu terminei o ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Depois que fiz as 2 correntinhas, vira. Vira o trabalho. Aqui eu tenho uma emenda também, estão vendo? Eu não tirei a emenda, tá? Porque é um vídeo pro YouTube. Mas se fosse uma peça para vender, uma peça para mim mesmo, aonde eu iria usar, eu iria fazer sem essa emenda. Tem um vídeo aqui também que eu explico como trocar o fio, tá? Então, isso aqui é bem feio, isso aqui não pode. Mas só para acelerar o processo aqui. Então, nunca mais eu posso fazer um ponto bem aqui no começo, senão esse ponto ele vai vir pro lado. Então, eu vou vir no próximo, que é aqui, e aqui vou fazer um aumento. Que é colocar 2 juntos. Essa carreira aqui é a terceira, quando a gente faz um círculo, uma peça redonda, a gente sempre faz um ponto sozinho e um aumento. Então, aqui tá o meu sozinho, aqui tá o aumento. No próximo é um sozinho e no próximo vai ser um aumento. Qual que é o problema disso aqui? É que às vezes o seu fio, ele tem variedade de espessura do que o meu. No meio, talvez ele pode estar também variando. Então, eu vou mostrar uma dica para vocês. Aqui, ó, a gente tá seguindo o trabalho, tá retinho. E agora a gente acompanha aqui em cima para ver se precisa fazer mais aumentos ou não. Está gostando do passo a passo até aqui? Então não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Quando eu olho a minha peça, assim, eu preciso analisar esse ponto com relação à linha de baixo. Cada ponto aqui, ele precisa ficar retinho aqui, ó. Como que eu fosse fazendo voltinhas. E é assim que ele precisa se comportar. Se eu fizesse tudo um ponto só sem aumentos, ele ia começar a levantar, porque é o que acontece. No caso aqui, os pontos eles precisam sempre andar. Como que eu deixo essa minha agulha parada aqui, daí eu vou olhar o meu ponto. Ah, esse é o meu ponto, ó. Tá vendo? Ele tá bem certinho. O próximo precisa ficar aqui. Se eu fizer só um ponto aqui do lado, provavelmente ele vai ficar para fora. Então, ó, vou fazer aqui. Aqui eu fiz um aumento. Aqui no próximo agora eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer no próximo mais um ponto baixo, para vocês verem o que acontece. Ó, vou tirar aqui a agulha. Aqui tá o meu centro, ó, onde é esse buraquinho. Eu vou colocar a agulha aqui. Ó, se eu colocar reto com o ponto, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele tá bem pro lado, estão vendo? Ele não segue a minha agulha, ele devia ficar aqui, mas ele vem bem pro lado. Então, quando isso aqui acontece, o meu ponto ele não segue a linha, aqui ele fica para o lado, eu preciso colocar um aumento. Então, aqui eu vou colocar um aumento.
Opa, desmontei tudo. Vou colocar um aumento nesse outro. Aqui eu ainda tô seguindo aquela ordem de fazer um ponto e um aumento. Mas se chegar no momento do seu tapete que você vê que tá muito de lado o ponto, que não tá dando certo, precisa colocar um aumento, ó. Então agora, vou segurar aqui. Agora eu vou medir de novo. Aqui tá o ponto, aqui tá aqui é o meu ponto, né, e aqui é o meu início. Eu tenho que colocar a agulha nos dois, ó. Agora ele tá bem retinho em cima. Se ele passar um pouco, não tem problema. Do lado, daí a gente não faz aumento. Tá? Então, fechou. Daí o próximo, vou fazer um só. E no outro, vou fazer um aumento. Porque eu tô seguindo aquela lógica. Só que, às vezes, a lógica não funciona. Então, vocês têm que ter em mente que... às vezes não ficou igual do vídeo. É porque, às vezes, eu fiz um aumento a mais que não devia. Que precisava, no caso, né? Então, essa é a ideia dos aumentos de uma peça. O crochê de malha, ele é único, né? Cada um é único, cada fio é único. E, às vezes, a gente precisa adaptar algumas coisas para dar certo. E os aumentos é um deles. Então, se precisar fazer um aumento a mais, faça sem medo, analise e veja. Se ficar bom, nossa, acertou em cheio. Tá? Então, aqui, ó, de acordo com a minha ordem, eu terminei com um ponto, só que ainda precisa fazer um na correntinha. Sempre tem esse ponto aqui, que pode pegar tanto nele todo, como só naquele buraquinho pequenininho. Mesmo que eu terminei aqui, ó, com um ponto sozinho e aqui seria um aumento, aqui eu não posso fazer aumento. Se precisar de aumento a peça, aí faz um aumento no de antes, fica aumento, aumento, tá? Nesse último aqui, ó, não pode ter aumento, porque senão ele não vai ficar aqui no chão. Deixa eu focar. Aqui, ó, ele não vai ficar retinho. E aqui ele tem que ficar bem retinho. E é isso que eu vou fazer em todo o tapete. Chegou aqui no final, sempre faço 2 correntinhas, que conta como o primeiro. Esse buraco eu sempre pulo e vou pro próximo. Se na carreira anterior eu fiz um ponto baixo em um aumento, a próxima agora é 2 pontos baixos e um aumento. Cada vez mais a gente vai aumentando a quantidade de pontos baixos. Então, eu fiz 2 pontos baixos, nesse aqui vou fazer um aumento. Se quiser fazer um tapete bem grandão, é só ir seguindo esse raciocínio de aumentar e diminuir, de cada vez aumentar mais as peças, conforme as carreiras vão aumentando. Então, aumenta ponto baixo, no caso ponto alto, e vai diminuindo os aumentos, tá? Então, aqui eu tenho um ponto do início, mais um sozinho, um aumento. Por quê? Porque essa de antes era um ponto baixo e um aumento. Agora são 2 pontos baixos e um aumento. Mas se precisar fazer mais aumento, tem que fazer sem medo, tá? Pode fazer aumento no meio. Se ficar feio, refaz, tira aquele ponto, faz de novo. A ideia é sempre ir analisando com a agulha bem aqui no ponto, ó, para ver se tá reto. Quando a peça vai aumentando, talvez a agulha não vai dar conta, mas ó, aqui ó, tá bem certinho. Opa, cadê? Aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui tá bem em cima, ó. Então, aqui tá tranquilo, não preciso, mesmo que já é o segundo ponto. Então, aqui vou colocar um aumento agora, porque para seguir a lógica. Então, a gente segue a lógica, mas se precisar alterar a lógica, não tem problema. Então, eu vou fazer isso aqui até chegar ao tamanho que eu quero. O ruim da meia-lua é o seguinte, como a gente tem um tamanho fixo aqui do início, é difícil a gente conseguir medir o tamanho que ele vai ficar pra cá. Então, pra cá, ele geralmente cresce menos do que pros lados, tá? Mas eu vou ir fazendo aqui, vocês também façam aí, depois eu venho mostrar o resultado quando eu fizer todo o tamanho que eu quero pra colocar na minha porta, tá bom? Eu completei aqui todas as carreiras que eu precisava até dar o tamanho da minha porta. E aqui no final, agora, é bom a gente sempre perceber aqui, ó, uma dica. Que às vezes a gente tá lá fazendo e daí aqui no final fica na dúvida se já terminou ou se falta um. Se eu colocar retinho aqui, ó, eu vejo que aqui ainda falta um ponto. Ou procura aqui a correntinha, ó, precisa encontrar esse buraquinho. Quando encontrar esse buraquinho é porque sabe que aqui precisa de um ponto ainda, tá? Então, esse aqui é o último ponto agora. Eu decidi não fazer mais uma carreira aqui de ponto baixo, porque esse aqui já é o tamanho da minha porta.
Se você quiser, dá pra fazer mais uma carreira de ponto baixo, que ele dá um acabamento mais bonitinho. Se quiser fazer com ponto baixo, é só fazer uma correntinha aqui, vira o trabalho, pula essa primeira e faz um ponto baixo aqui na próxima. Tá? É a mesma ideia. E continua com os aumentos na sequência que está começando. Tá? Aqui nesse canto, que fica essa parte reta, também dá para fazer ponto baixo aqui, porque ele vai ficar um acabamento bonitinho aqui. Só que eu gosto de usar esse desenho aqui, ó, que são esses desenhos que forma com o ponto alto. Quando esse desenho aqui se forma, não combina eu colocar aqui embaixo mais uma carreira de ponto baixo. Eu acho, pelo menos, né? Então, por isso que eu não vou fazer ponto baixo nem aqui, nem aqui. Lembrando que esses pontos aqui é emendas que eu não tirei, porque eu tô gravando só o vídeo. Tá? Então, aqui eu vou finalizar, então, né? Fiz o último ponto, meu último ponto alto. Vou pegar um pedacinho, cortar e puxar todo o meu fio aqui pelo meio. E aí, eu vou fazer um nó aqui mesmo, aqui dentro, porque esse aqui é bem na ponta, né? Então, esse aqui não faz muita diferença. Então, eu vou fazer um nó bem aqui e esse nó ele fica pra trás. A parte da frente minha é essa aqui, tá? Só pra ficar claro. E aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder esse fio. Então, eu vou pegando fios aqui, trazendo. Daí o próximo aqui. Os fios que tiverem mais pertinhos, né? Daí aqui vou andar mais algumas casinhas e cortar o fio. Então, esse aqui é o tapete de porta, que tá prontinho. Ele fica bem retinho aqui embaixo, ó. Tá pronto o nosso tapete. Então, esse foi o vídeo desse tapete meia-lua que você pode agora enfeitar a sua porta de entrada da casa. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Pode me mandar também lá no Instagram, no Facebook. Eu tento responder a todas as dúvidas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do crochê com fio de malha, te ensinado a fazer uma peça muito bonita. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Tchau e bom crochê!